Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 16 de junho, 11º domingo do Tempo Comum. E eu quero te convidar a invocar a Santíssima Trindade para iniciarmos esse nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora sim, na presença de Deus, eu te convido a tomar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 4. Versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, caríssimos, Jesus, para que o povo simples compreendesse o que ele queria dizer, ele sempre usava essas figuras de linguagem que são as parábolas. Uma forma lúdica, metafórica, de contar uma verdade. E ele vai falar que o reino dos céus é como alguém que sai a semear o seu campo e que vai observando o comportamento da terra e da semente, que dia e noite ali, colocada debaixo da terra, vai germinando. Essa semente germina, cresce, produz folhas, produz frutos e no tempo da colheita ela oferece os grãos que são necessários para o sustento do homem e de toda a sua descendência. Assim é a palavra de Deus. Se nós fizéssemos hoje um exercício de memória e voltássemos lá atrás, lá na nossa infância, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, quando nós começamos a ser formados, ensinados sobre as coisas do céu, quando nós ouvíamos os nossos pais e avós rezando, quando íamos de pequenino à igreja, quando víamos a comunidade reunida, quando participávamos dos momentos de oração do Santo Terço nas casas dos vizinhos e amigos, quando o céu era apresentado a nós. Nós tínhamos uma compreensão muito infantil, muito pequena, muito rasa de tudo isso. Mas a semente havia sido lançada. Ela estava sendo colocada ali, plantada no nosso coração e na nossa alma. E à medida em que nós fomos crescendo e vai aumentando a nossa capacidade intelectual de abstrair as coisas todas, de compreender o mundo que nos cerca, essa palavra de Deus foi tomando conta do nosso coração e da nossa vida. Nós participávamos com mais afinco das celebrações, com mais atenção. Nós rezávamos com a comunidade, nas casas dos vizinhos, sabendo muito melhor aquilo que nós estávamos dizendo e pedindo. Nós conseguíamos já tomar o livro das Sagradas Escrituras em mãos e compreender um pouco daquilo que estava ali escrito. Nós rezávamos de coração, coração conectado ao coração de Deus. E quando nós olhamos hoje a nossa vida, vamos ser sinceros com Deus e conosco mesmos. Nós não estamos como esse pé de mostarda que cresceu, que estendeu os seus ramos,
que produz já sombra para alguns animais, até mesmo para homens. Esses ramos que abrigam inclusive pássaros que fazem seus ninhos, ou seja, a nossa vida, a nossa pregação, o nosso ministério, o nosso chamado, não tem sido causa de alegria para tantas pessoas? Se sim, é porque essa semente que caiu na terra do nosso coração e da nossa alma cresceu e produziu frutos. Se não, é porque faltou algo para que essa semente germinasse. Porque o poder de germinação ela tem. Ela precisa das condições necessárias para germinar. Quando nós estudamos a teologia, nós ouvimos os grandes escolásticos nos dizerem que a graça pressupõe a natureza, ou seja, que Deus precisa que o coração do homem esteja aberto para que a sua graça caia nele e produza frutos. A natureza, ou seja, a nossa vida, a humanidade como um todo, são como uma terra que tem tudo para ser fértil, mas se não for preparada, se não estiver desejosa de receber as chuvas, o adubo, a semente, nunca vai produzir nada. Nós precisamos colocar a nossa vida inteiramente aos pés de Deus para que ela produza frutos. Nós nunca podemos nos esquecer de Deus. Nunca podemos abandonar o caminho do Senhor se quisermos um dia colher os frutos espirituais da nossa história. Se nós tomarmos a primeira leitura da profecia de Ezequiel, o Senhor diz que vai cortar a copa do cedro, vai pegar um broto dessa copa e vai plantá-lo sobre o monte mais alto de Israel. E essa árvore crescerá, estenderá seus ramos, produzirá frutos e sombra. Que árvore foi essa que teve a sua copa cortada? A copa é a coroa de uma árvore. Essa árvore foi o rei Sedecias, que no exílio se esqueceu de Deus, traiu o seu Deus, abandonou a sua fé, morreu. Sem a graça do Senhor, sem os auxílios de Deus, teve a sua coroa arrancada de sua cabeça. Mas no seu lugar, o Senhor plantou um broto novo. Que broto novo? Um novo Israel. E quem é a representação máxima dessa nova árvore plantada no alto do monte? Essa árvore que inclusive faz referência com a árvore da vida do livro do Gênesis. É Jesus. A árvore sobre a qual a nossa vida está descansando. A árvore que produz frutos. A árvore que alimenta multidões. A árvore que dá repouso, abrigo, consolo, restauração a tantas vidas. É Cristo. Ele é a semente de Deus em nós. Ele é a árvore de Deus no meio de nós. Ele é o fruto de Deus a alimentar a nossa vida. E nós precisamos reconhecer isso. E por quê? Porque um dia nós compareceremos diante de Jesus, como diz São Paulo na segunda leitura da sua segunda carta aos Coríntios. Um dia nós sairemos deste corpo mortal, nos dirigiremos até a casa de Deus e deveremos prestar contas ao Senhor da nossa vida. Nenhum de nós escapará desse dia, grande e terrível, o dia do julgamento particular e depois, no fim dos tempos, o dia do julgamento final de toda a humanidade, o juízo universal. Mas um dia nós teremos que partilhar com Deus a nossa própria vida. E nada melhor, caríssimos, do que já começarmos neste tempo a partilharmos com o Senhor a nossa vida. Nada mais justo, nada mais digno, nada mais edificante do que agora nós podermos com o Senhor dar os passos que são necessários para que a nossa vida produza os frutos que nos garantirão a eternidade. Mas quantos são aqueles que vivem única e exclusivamente para esta terra, que esperam produzir frutos para esta terra e que nesta terra terão a sua alegria? Não. A nossa alegria só será completa quando nós estivermos no Senhor, na sua presença, na eternidade, e lá produzindo um fruto que permaneça. Jesus, a semente de Deus lançada sobre a terra, cresceu, germinou no ventre de Maria
nasceu para nós, produziu um fruto de libertação do pecado e da morte que é real. Esse fruto, que foi o sangue derramado pelo Senhor na cruz, produziu outros tantos frutos, produziu outras tantas árvores, a começar pelos seus apóstolos e discípulos, espalhando-se pelo mundo inteiro a sua palavra e produzindo por onde passou mais e mais discípulos. Nós hoje somos, e essa comparação nós poderíamos fazer, uma grande floresta, cheia de frutos e de folhas verdejantes. Uma floresta que, ao mesmo tempo, causa de alegria para aqueles que necessitam descanso, para aqueles que querem um escondimento, mas também causa de alegria para aqueles que querem matar a sua fome e sede de Deus. A fé cristã é essa grande floresta, descendente daquela única árvore, a árvore verdadeira da vida, que é Jesus, que foi plantada no alto do monte, em Jerusalém, no alto do Monte Moriá. Lá onde está a cidade santa, lá a árvore da vida foi plantada pelo próprio Deus. Então peçamos a Jesus, que é a fonte de toda a nossa vida, que é a fonte da nossa alegria, que é a fonte de todo o nosso bem, que nós também, compreendendo hoje essa palavra, tenhamos o desejo de produzir os frutos que o Senhor espera nós produzamos. E agora, receba a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te guarde e até amanhã.